Bom, eu vou falar rapidinho aqui sobre monômios nesse vídeo. Vamos começar aqui com expressões algébricas. Uma expressão algébrica é um conjunto de operações formados por números e letras. Por exemplo, quando a gente começa a estudar as operações básicas, a gente estuda adição, multiplicação, divisão e assim por diante. Então, por exemplo, a gente tem lá expressões tipo 2 vezes 3 mais 4 divididos por 2 menos 7 vezes 5 divididos por 5, coisas assim, expressão numérica. A partir de agora, as expressões elas vão envolver letras e números. Então, além dos números, também vão ter as letras. Coloquei aqui 3 exemplos de expressão algébrica. Menos 5 mais 2a mais 6a ao quadrado, 2xy menos 4xz mais z, ou 2a mais 4. Com esses exemplos que eu coloquei aqui, eu não preciso necessariamente fazer alguma operação ou alguma coisa. Eu tenho essas expressões e elas existem dessa forma. Posso nomear aqui a quantidade de termos, por exemplo, essa aqui tem 3, essa também, e essa aqui tem 2 termos. Cada expressão, cada bloquinho separado por um sinal de mais ou de menos é um termo da minha expressão, certo? Mais especificamente, a gente vai falar de monômios. Então, eu peguei um dos exemplos anteriores, dei um zoom nele aqui, circulei cada bloquinho de termos, como eu tinha falado agora há pouco. Então, menos 5 mais 2a e menos 6a ao quadrado. Essa expressão é formada por 3 termos. Cada um desses termos recebe o nome de monômio. A palavra monômio, né, tem o mono aqui na frente, que significa uma expressão algébrica, um termo algébrico. Então, aqui eu tenho 3 monômios. Se eu juntar 2 monômios, eu já vou ter uma expressão com mais termos, certo? Então, toda expressão é formada por monômios. Coloquei aqui 3 exemplos de monômios. 5a é um monômio, tem um número e uma letra, poderia ter só a letra ou também poderia ter só o número. Menos 12b ao quadrado, mais 2,4xyz. Essas expressões aqui são exemplos de monômios. Portanto, para que um monômio exista, ele tem que ter a letra, pode ter expoente nessa letra ou não, número com ou sem sinal, pode ser também só o número sem letra ou só a letra sem número, por exemplo, x. Né? X é um monômio, só a letra sem número. Todo monômio é classificado e separado entre parte que tem número e parte que tem letra. Então, eu peguei o último exemplo aqui. 2,4 é a parte numérica ou coeficiente numérico. XYZ é a parte literal. Literal vem de letra, certo? Então, é a parte que tem letra. Todo monômio pode ser separado desta forma. E o grau do monômio, a gente define ele pelo expoente das letras que aparecem no meu monômio. Então, aqui, por exemplo, não tem nada nesse A. O expoente dele é 1. Portanto, o meu monômio tem grau 1. Aqui, o expoente do B é o 2. Então, esse é o grau do meu monômio, 2. E aqui, que tem 3 letras, eu vou somar o expoente de cada uma. 1, 2, 3. Então, o grau do meu monômio é 3. Certo? É isso que define o grau do monômio, o expoente dele. Por fim, aqui, eu coloquei como que a gente faz para adicionar ou subtrair monômios, né? Por exemplo, fiz aqui 3x mais 2x. Vou fazer 3 mais 2, 5. Repete a parte literal. Por quê? O que a gente tem aqui? É como se eu representasse uma quantidade de alguma coisa. Eu tenho 3 quantidades de x e 2 quantidades de x. Quando eu junto as duas, 5 quantidades de x. Quando a gente adiciona ou subtrai, o produto final não muda. Ele permanece igual, só muda a quantidade, né? Menos 12ab mais 8ab. Vou fazer menos 12 mais 8, que dá menos 4, repete o ab no final. E nessa daqui, que é um pouquinho mais complexa, né? O que eu vou fazer? Bom, eu não tenho como fazer a operação de 5x ao quadrado y com 12, porque os meus produtos são diferentes. Esse aqui tem letra, esse não tem.
Mas daí eu olho para o lado e eu vejo que aqui tem um produto igual a esse. Semelhante, só muda a quantidade. Então, o que eu tenho que fazer? Juntar apenas os termos que são semelhantes. X ao quadrado y com x ao quadrado y. Quem não tem letra com quem não tem letra. Aí vai ficar 5 mais 2, 7x ao quadrado y. Menos 12 menos 4, números com sinais iguais são adicionados e repete-se o sinal na operação. Então, menos 16. Portanto, regrinhas aqui para adicionar. Adiciona, coloquei entre aspas, porque às vezes, dependendo do meu sinal, como é esse segundo exemplo, a gente não adiciona, a gente subtrai, né? Então, esse adiciona, depois que a gente estuda as 4 operações lá dos números inteiros, adicionar quer dizer operar com os sinais dos números. Então, dependendo do sinal, vai ser a minha operação. Então, adiciona os números e repete a parte literal, quer dizer, repete a letra. E só podemos adicionar, novamente entre aspas, termos semelhantes, que quer dizer tem a mesma parte literal, tem a mesma letra. Se não tem a mesma parte literal, toda ela, idêntica, exatamente igual, eu não posso adicionar. Quer dizer, se aqui eu tivesse um expoente 3, eu não poderia adicionar, porque não vai ser a mesma parte literal. E é isso.